Boa noite. A verdade cabe em todo lugar. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook do Mídia Online. E também você que está nos acompanhando pelo Instagram do @A Verdade Cabe em Todo Lugar. Já inicio aqui convidando vocês a seguir nossa página, nos acompanhar também no YouTube. Segue o Instagram, @A Verdade Cabe em Todo Lugar, e também @Mídia Online BR, que tem sido aqui o nosso parceiro, transmitindo ao vivo desse podcast toda quarta-feira. E se liga aqui com a gente, porque hoje é uma noite para lá de especial. É verdade. Né? Vamos ter um tema aqui que já foi anunciado, né, nos stories aí de quem nos acompanha no Instagram. Vamos falar aqui sobre o poder da oração, com uma convidada muito especial. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar para o nosso público. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer aqui o convite da equipe, né? Toda a equipe, na pessoa aqui da Natália, Cris, Doutor Guerreiro, né? Sim. Foi quem fez o primeiro contato, né? Então, estou feliz por estar aqui. Falar de oração, para mim, é uma coisa muito boa, né? Eu gosto da oração. Tem pessoas que dizem, eu concordo, né? Mas eu concordo. Então, para mim é uma alegria estar com vocês, tá bom? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, né, além de uma convidada especial para falar a respeito do poder da oração, nós também gostaríamos de compartilhar um pouco, né, exatamente de algumas experiências, de alguns testemunhos que possam edificar, que possam construir a sua vida, né? E com certeza as nossas vidas também. Hoje a gente já tem a certeza de que nós vamos receber muito, seremos muito impactadas. E da mesma forma, nós já abençoamos a sua vida também para que você também possa receber dessa palavra, que nós cremos que tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, inclusive através do poder da oração, é não só para abençoar a nossa vida, mas também para atingir outros, não é verdade? E aí a gente já vai introduzir um pouco daquilo que nós vamos falar aqui. E eu e Cris, nós somos amigas já de algum tempo, né? E nós tivemos muitos momentos sobre o poder da oração. E nós convivemos juntas, moramos um tempo na mesma casa. E desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis, nós colocávamos nas mãos de Deus, não é verdade? Sim, coisas mesmo do dia a dia ali, né? Situações que aos olhos de alguns pode parecer até uma bobagem. Isso. Né? Mas a gente estava ali colocando diante do Senhor e sempre nos surpreendendo, né? Com o que o Senhor fazia através daquilo que a gente colocava em oração, né? É verdade. E isso já traz um pouco do primeiro tópico que a gente preparou aqui, né, a respeito do tema, que é o poder da oração na nossa vida, né? Como é que isso funciona? Como que acontece, né? De que maneira a oração, ela tem poder e, de alguma forma, tem alcance na nossa vida, né? Como seria isso? E aí a gente já vai para esse momento já compartilhando com a nossa convidada. Pode falar um pouco aos nossos corações sobre como acontece. Muito bem. Quero saudar todos os irmãos Campai do Senhor, né? Todos os amigos ouvintes que estão participando do programa aqui, podcast. E dizer que para mim é uma alegria grande estar aqui falando do poder da oração. Para começar, eu sou fruto de oração, né? Eu fui criada em berço evangélico, mas não quis seguir a Cristo, né? Que as pessoas confundem muito, seguir a igreja e seguir a Cristo, né? Então, eu não quis, porque eu queria mesmo era as coisas do mundo, né? Que o mundo oferece e tudo. Então, e a minha mãe, um certo tempo, ela colocou meu nome no círculo de oração. Eita! E foi aí onde Jesus trabalhou rápido, porque a oração ela tem muito poder, né? Eu agora estou usando essa frase porque quando a gente chega com uma pessoa e diz a oração tem poder, parece assim que já ficou algo assim copiado, algo assim muito... que as pessoas já não... Muito falado. Banal, né? Já muito acostumado também, né? E acha que não é tão importante. E a oração ela tem muito poder, né? Então, assim, eu já vou deixar aqui um versículo, Tessalonicenses, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer, é agradecer a Deus por tudo, né? Então, isso é bíblico.
E está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, é muito gratificante hoje nós podemos estar aqui, falando do poder de Deus, do poder da oração, e ser um fruto da oração. Eu acredito que a Natália também é fruto de oração, né? A Cris também. Muitas pessoas nem sabem, mas nós estamos orando por elas. Muitas pessoas da nossa própria família nem sabem, mas nós estamos de joelho pela vida delas. Isso não tem preço, também é algo assim que é sobrenatural. É você orando e Deus guardando, é você orando e Deus livrando. Então, depois que a minha mãe colocou meu nome no círculo de oração, não demorou muito. Foi mesmo? Quanto tempo? Acredito que, assim, 1 ano, 2 anos, né? Ela já vinha orando, mas levou para o círculo de oração. Então, e Jesus é tão maravilhoso que eu aceitei Jesus no jardim de oração. Olha só. O Senhor foi moldando minha vida na oração. E nunca mais eu parei de estar em oração. Porque é muito bom, assim, na oração você encontra resposta para tudo, né? Na oração e na palavra. Se você não orar, você não tem nem o discernimento correto da palavra. Tem muitas pessoas que interpretam a Bíblia de formas erradas, totalmente erradas, totalmente sem o discernimento do Espírito Santo. Para que nós tenhamos esse discernimento, nós precisamos orar. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que o Senhor pensa. É verdade. Uma coisa é que eu imagino, outra coisa é o que o Senhor já planejou, Ele já traçou e Ele quer. Então, Jesus é detalhista. Outra coisa que eu costumo dizer, né? Não por costume, mas porque é verdade. Jesus, Ele é muito detalhista. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes e também Ele quer que nós o obedeçamos nos mínimos detalhes. Então, gente, um testemunho aqui que eu vou passar, tá bom? Que ficou marcado, né? Todos eles ficaram, e esse ficou muito, né? Que foi o meu pai. Ele se converteu já depois de enfermo, numa cadeira de roda, tá certo? E ele ficava um tempo comigo, um tempo com a minha avó. A minha mãe, na época, estava em Rondônia. Eu passei 6 anos em Rondônia. Meus irmãos foram todos para lá, minha mãe foi também. Quando meu pai adoeceu, ele não quis ficar em Rondônia. Ele quis voltar para Paraipaba, família, né? Então, eu já era casada, ele ficava um tempo comigo, um tempo com a minha avó. E ele tinha pressão alta, muito alta, ele não tomava medicação direito, essas pessoas que acham que porque não está sentindo não é para tomar, né? Então vamos lá, tomar direitinho, né? E numa dessas vezes ele se internou em Fortaleza e foi 15 dias internado para poderem controlar, né, a pressão. E quando ele chegou em casa, eu fui recebê-lo, né? Cheguei lá, conversei com ele e ele disse para mim, Sueli, eu passei 15 dias no hospital e eu não estou me sentindo bem. Eu gostaria de tomar a mesma medicação que eu tomei, que o médico passou para mim de Rondônia. E eu sabia qual era a medicação, lembro do nome até hoje. E eu fui pegar. Eu sabia até onde estava, eu fui pegar e dei, né? Dei o comprimido a ele. E fui para casa, já era tarde. Não demorou muito tempo, meu tio chegou já com um pacote de vela na mão, eu não entendi o mistério. O mistério não foi fácil. E ele disse, olha, eu vou lhe dar uma notícia muito ruim. Eu diga, tio, seu pai faleceu. Meu pai faleceu. Está com 40 minutos que eu sou de leite, faleceu, ele estava bem, faleceu. Então, eu só fiz chamei meu esposo, ele pegou o Emanuel, que era o nosso filho menor, e nós fomos para lá. Quando eu cheguei lá, a minha avó, ela não era, assim, não seguia a Cristo, não tinha sido ainda, né, tido aquele encontro, né? E ela estava simplesmente os gritos na calçada. Meu Deus. Aqueles gritos, e eu, meu Deus do céu. E eu fui me aproximando, só que quando ela me viu, ela começou a me chamar de assassina. Então, isso para mim foi muito pesado. E ela ficou assassina. E eu não entendi, eu não estava entendendo que era comigo. Quando eu me aproximei, ela disse, foi você que matou seu pai, porque você deu uma medicação a ele que não era para você dar. E esticou ali o negócio, os gritos, e eu entrei, fui ver o meu pai. Quando eu vi ele todo
parado, sem reação, sem respiração. Eu disse para ela, eu vou levar ele para o hospital. Ela disse, não, para o hospital você não leva porque ele já está morto e daqui você não leva. E fez aquele barulho todo. E eu fui para o hospital. Cheguei lá, eu entrei na sala do médico, meio que desesperado. Doutor, preciso da sua ajuda. Socorro, meu pai. Eu penso que ele teve um infarto. E ele disse, e o que você quer que eu faça? Eu quero que você vá comigo, doutor. Ele disse, não posso, porque eu estou sozinho de plantão no hospital, não posso abandonar o hospital. Mas eu vou enviar uma enfermeira. E mandou. Quando a enfermeira chegou lá, ela mediu pressão, olhou a respiração, olhou todos os sinais vitais e disse, ele não tem. Ele não responde a nada. Ele não responde a nada. Seu pai não tem mais vida aqui. E eu fiquei. Aí eu tomei uma decisão. Eu nasci na oração, eu creio verdadeiramente que Jesus ele pode fazer o que ele quiser fazer. Por quê? Porque lá em Mateus, capítulo 28 e 18, o próprio Jesus disse para os discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele faz o que ele quiser, né? E eu disse assim, Daniel, tu vai para casa, leva o menino, que eu vou ficar aqui. E tu vai ficar fazendo o que aqui? Ele disse, eu vou orar. Eu vou orar para o meu pai ressuscitar. Eita Deus. Ele disse, pelo amor, não, vou ficar. Eu vou ficar porque eu sei que se Jesus quiser, ele faz. E eu creio que ele vai fazer. Então, eu fiquei, me ajoelhei na cadeira de rodas, já eram as 11. Eu orava 1 hora e parava e olhava para meu pai. E lá ajeitando o velório, ajeitando tudo. E eu parava mais ou menos, eu orava 1 hora, parava. Olhava. Enquanto isso, todo mundo continuando organizando o que precisava ser todo organizado. Mundo organizando já o velório. E a minha avó ainda continuava chorando e falando. Mas eu resolvi não dar ouvido. Eu entendi que naquele momento ali era Jesus e eu e o meu pai. Então, eu orei. Quando foi 3 horas da manhã, eu estava orando. Começou que horas? Umas 11. Né? Umas 11 e pouco. E quando foi 3 horas da manhã, eu estava orando na cadeira de roda. E ele se levantou de uma vez só. Ele se levantou como se nada tivesse acontecido com ele. Que você estivesse dormindo. Ele se levantou e disse, Sueli, ele me viu. Assim que ele se levantou, ele abriu os olhos e me viu. Sueli, minha filha, eu quero o meu remédio. Meu Deus. E aí eu me levantei e dei o mesmo remédio. Sabe por quê? O meu remédio que eu tinha dado, que estava me acusando, que eu tinha, né, provocado aqui aquela situação, a morte dele, né? Eu dei o mesmo remédio, porque eu creio que o que o Senhor faz está feito. Amém, irmão? Amém. Então, para mim, é um grande testemunho, tá certo? Como já disse, sou filha de oração, no círculo de oração. E a oração, ela tem muito poder. A oração tem, para mim, ela tem vários significados. Você apresentar uma causa, ela é uma oração. Mas ela é totalmente diferente de uma oração intercessória. Sim. Totalmente. Tem outra coisa que eu vejo com Jesus, aprendi com Jesus. Tudo que eu sei aqui, ou que eu falo aqui, eu aprendi com Cristo, né? Então, Jesus vai dizer que tem casta de demônio que não sai com outra coisa a não ser com oração e jejum. Tem guerras nossas, pelejas nossas, que nós jamais venceremos só com oração. Ou com outra coisa. Jamais. Você pode ter a posição que tiver, o dia que tiver. Tem pessoas que têm uma condição financeira e se confia nisso, na verdade. Mas essas castas que tem por aí, e são muitas, né? Só com jejum e oração. E só quem tem o poder de repreender é o Senhor, né? Através da oração. Então, minhas queridas, nós estamos aqui, né? Eu vou dar mais aqui um testemunho que eu quero falar para vocês, é sobre... No dia que eu aceitei Jesus, eu estava bastante enferma, né? Estava bastante enferma, eu tinha um problema de pulmão e de estômago. E Jesus também me curou na hora. Então, eu passei realmente a confiar inteiramente no Senhor. Não vejo problema difícil para Jesus, não vejo. Com certeza. Não tem. E assim, eu me deparo em muitas situações. Se eu fosse falar de milagre aqui hoje, que eu vejo o Senhor fazer, estou falando que Ele fez na minha vida, mas que eu vejo o Senhor fazer. Ainda são muitos, são vários. Muitos. E aproveitando esse momento, né, até para
lhe apresentar e para o nosso público lhe conhecer também, né? A senhora vem lá de Paraipaba, mas a senhora é de Paraipaba mesmo? Nasceu lá? Vem de onde? Conta pra gente. Conta mais um pouco aí da sua história. Bom, né? eu sou de Paraipaba, né? Eu nasci lá. Na época não era cidade, né? Assim, mas já era Paraipaba, chamava de Paraipaba Velha, né? E nasci numa localidade chamada Cacimbão dos Tabosa. Minha família é tabosa e lá era grande a família. Então, tem essa localidade que chama Cacimbão dos Tabosa, nasci lá. Saí de lá com 18 anos e fui para Rondônia. Depois voltei por uma ordem de Cristo. Eu não queria mais voltar para cá de jeito nenhum. Mas o Senhor mandou, né? O Senhor falou. Existe aquele momento em que Deus fala, vai, volta. Arruma, no último profeta que o Senhor usou para mim, disse, arruma as malas e vá. Também com essa ordem, eu só fui chegar em casa, eu vendi tudo que eu tinha, arrumei as malas e vim. Né? E o Senhor tem cuidado, né? Amém. E hoje também, além de tudo, né, existe um ministério que a senhora também está à frente. Sim, o Senhor me colocou no Ministério da Oração. Exatamente. Conta pra gente, né? Tem algumas pessoas que não conhecem, mas assim, eu particularmente já fui lá em um momento, né? Que acontece exatamente onde. A senhora pode até falar onde que acontece, o endereço, o horário. Tá certo. Nós estamos de joelho, porque de joelho é melhor, tá bom? Se não der certo em pé, pode ir de joelho que dá certo. Então, nós estamos de joelho todas as sextas e sábado, que também foi uma revelação de Deus para mim. O Senhor me chamou no Ministério da Oração e eu continuei orando. Nova convertida, eu não saía das orações. E depois que eu cheguei aqui, muita gente começou a me procurar para orar. Só que eu tive alguns problemas, assim, de horário, né? Eu tive até um pastor meu que não concordava. Tem pastores que não concordam e eles têm uma explicação boa para isso, tá bom? E um dia o Senhor falou comigo, leve a oração para a igreja 12 horas. É forte. Essa oração, do meio-dia. E eu vou provar que foi o Senhor, porque ela tem 22 anos que ela está em pé. 22 uma oração anos. de 22 anos, ela só fica em pé se Jesus estiver do começo até agora, senão não fica. É verdade. 22 anos acontecendo no mesmo local? Mesmo local, igreja de Canabrava, né? Localidade de Canabrava, Paraipaba, muito conhecida a oração. Então, ela tem 22 anos e a gente tem o compromisso de estar lá. Eu já fui lá, mas eu não sabia que fazia 22 anos que todo ano a gente faz a festa com banquete, pensa num banquete. Eita. Quais são os dias que acontece a sexta e sábado, ao meio-dia, nós estamos lá. Nós temos compromisso. Compromisso que eu estou lá de orar, interceder. E depois o Senhor me deu uma direção para me trabalhar com campanhas de oração. Tem pessoas que também não gostam, pessoas, não precisa disso, sei o quê. Mas é uma forma de chamar a atenção da pessoa, é uma forma de colocar a pessoa na posição que Deus quer que ela fique. Tem causas... Ou seja, uma estratégia. Uma estratégia. Vamos ver. Tem pessoas... É tanto que eu não faço campanha com... Eu vou com objetos, usando objetos. Não, a campanha, para mim, o valor dela está na oração e na palavra. Amém. Na oração e na palavra. Então, o Senhor direciona um versículo e a gente faz a campanha em cima daquele versículo e eu aproveito, sabe para quê? Durante 7 dias para falar o mesmo versículo. Declarar aquela palavra. Trazê-la para ser uma verdade. Explanar aquela palavra, para que aquela palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem muito poder, ela entra, ela penetra, ela vai até a divisão da alma, juntas e medulas. A Bíblia diz que ela é apta, né, para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, a palavra ela é poderosa, é a espada do Espírito. Está lá em Efésios, né, capítulo 6, a partir do versículo 10. Ela vai dizer que a palavra do Senhor, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela também é libertação, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta. E com certeza, né? E conta mais pra gente, a gente quer ouvir, né? Quer aprender. Porque, assim, 22 anos... É muito tempo, não são né? Assim, Tem né? muita experiência não, aí de assim, oração. Eu vou citar o Novo Testamento aqui, que eu acredito que vocês vão gostar, e também quem está nos ouvindo também. Eu sei que tem pessoas que não crêem, e eu não entro muito no método dessa questão para dizer isso e aquilo e aquilo. Eu só digo uma coisa para quem não crê. Digo na oração, digo aqui, onde
couber dizer, né? Uma verdade cabe em todo lugar, então vamos lá. Só antes da senhora entrar, né, no próximo testemunho, né? Eu convido a todos vocês que estão aí nos acompanhando no YouTube, no Instagram, né? Para deixar o seu like nesse podcast e nos seguir no YouTube, também no Instagram. A verdade cabe em todo lugar, né? E se você está nos acompanhando, está gostando desse podcast e quer ser abençoado por oração, é toda sexta e sábado. Olha lá, Cana Brava, não é isso? Cana Brava. Cana Brava na Paraipaba, meio-dia. É verdade. E aí, conta pra gente mais essa então, parte. O testemunho aqui da oração, vamos lá, né? Tem muitos testemunhos da oração. Jesus cura ali de tudo, câncer, tudo sem imaginar. Eu fui curada recentemente de uma pedra na vesícula, né? E o Senhor prova a nossa fé, sabe? É outra coisa que eu aprendi com Jesus, com a palavra, nós não devemos murmurar em situação nenhuma. O Senhor nos prova a nossa fé. O que está acontecendo com você agora, a luta, a tribulação, a perseguição, a angústia, é uma prova de fé. O Senhor está provando a nossa fé. E Ele nos prova para nós ser aprovado. Tá certo? Essa é a finalidade, né? Tem a finalidade. A pessoa que é aprovada, ele fica apto. Se o Senhor, isso, ele fica apto para o trabalho, para a obra. E nisso o Senhor dispensa para nós a autoridade. Isso. Ele dispensa graça, ele dispensa discernimento, sabedoria. Que sem essas coisas não dá para chegar muito longe, né? Então, ali na oração, Jesus ressuscitou uma pessoa. Como eu disse, para quem não crê, eu só vejo um grande problema, e é só um que eu cito, porque daria para citar outras coisas, mas eu só vou citar esse, só cito esse. Quem não crê, não recebe. Simples. Agora, nós que cremos, receberemos. Simples. Creia não, e simples. receba. A verdade cabe em todo lugar. Se você não crê, não tem como você receber. Se você vê os milagres de Jesus, quando Jesus ele operou o milagre na mulher do fluxo de sangue, foi que ele disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Quando ele opera o milagre nos cegos, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa na oração poderosa essa daqui. Porque tem pessoas, irmã, mas eu não tenho força para orar. Eu não tenho condições de orar. Pois ore sentado, ore em pé, ore deitado. Se ligue com o Senhor e faça essa oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração, eu fui alcançada com essa oração. Eu também não tinha força para orar. Mas eu comecei a escrever. Olha só. Outra estratégia. Estratégia que o Senhor me deu. Se você não tem condições de orar agora, escreva aí: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor me ouviu. Amém? Então, meus irmãos, esse rapaz, eu vou citar o nome dele porque ele dá esse testemunho em todo canto, onde ele vai, é o irmão Fabiano, do Trairi, tá certo? E é importante a gente citar porque, ou alguém pode... Quem não crê, né? Vai dizer, não, isso não é... Isso é história, não é existe, história. Está lá e... Glória a verdade cabe em todo lugar. Né? Então, o Fabiano está lá, ele dá o testemunho, ele é presbítero hoje, né, dirige igreja. Mas um dia, no clamor do meu dia, eu quero apresentar aqui, sei que eles saíram ali por causa da Neném, o meu genro, o Eibson. Ele é presbítero, viu? Isso. Não posso deixar de registrar a presença dele aqui. Da minha filha, a doutora Sinamita, e da minha netinha, tá bom? Amém. Viu? A família também toda. São assíduos na obra, viu? Amém. São vasos, instrumentos usados por Deus. Todos dois são um canal de Deus. Graças a Deus, né? Então, um dia, e a Sinamita, ela já estava cursando medicina, quando esse fato aconteceu. Mas eu queria a Sinamita na oração. E ela, sempre que podia, ela estava na Cana Brava, meio-dia, na oração. Então, e num desses dias, o irmão Fabiano chegou, do Trairi, e ele começou a passar mal. Começou a passar mal. O que é que eu faço quando eu estou em oração que alguém começa a passar mal? Eu também sou da área da saúde. Então, eu sei que nós não podemos ser negligentes, omissos, né? Sim. Podemos deixar simplesmente a coisa acontecer. Também sei que se um caso desse acontece e ninguém socorre, com certeza a igreja também vai ser, né, apedrejada, vai ser também apontada, né? Eu, como igreja, também. Mas, como eu disse aqui no começo, eu sei que Jesus, ele pode tudo. Então, uma pessoa passar mal na oração, para mim, não é muita novidade.
uma pessoa se sentir mal ou até desmaiar, para mim não é muita novidade, acontece. Graças a Deus não é com muita frequência, mas acontece. Para mim não é uma coisa assim que eu vi, eu fiquei, não. Eu vejo e vou fazer o que eu sei fazer, orar, né? Então, aí eu levanto a igreja e começo a orar pelo irmão Fabiano. E ele foi só assim, ele começou, entrou em desmaio primeiro, ele começou a ficar todo parado. E a Samita chegou perto dele, já estava cursando medicina, começou a olhar os sinais vitais. E ela olhava para mim como quem estava esperando um comando, uma ordem. Mãe, como quem diz assim, vamos socorrer, é para socorrer, é para chamar a ambulância, alguma coisa. Mas eu não tive a direção. E outra coisa importante, na oração você tem a direção certa. Ou né? seja, você recebe do Senhor recebe do Senhor o comando, necessário. recebe a direção imediatamente. O Espírito Santo, eu gosto muito de falar do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele fala, ele conversa, ele chora, ele age, ele abraça. Então, ele fala conosco. Sim. Né? Então, nesse momento aí, eu tinha muitos pastores na oração, normalmente a igreja dá muitos irmãos na oração. E eu chamei os 3 pastores para estender as mãos sobre o irmão Fabiano. E nós fiquemos orando. Levantei a igreja, irmãos, vamos orar para que o Senhor repreenda aqui. E a Samita olhava para mim, eu vi que o olhar dela já era um olhar assim, muito aflito. E nada. O Fabiano simplesmente, ele apagou, total. E começou a querer ficar com rigidez. Né? Apagou total. A Samita lhe disse, mãe, não tem mais nenhum sinal vital. Então, eu disse, Jesus, eu falei com o Senhor, Senhor, me dê uma direção, fale comigo, diga o que eu faço. E só em pensamento e orando. O Espírito Santo disse, vá lá, coloque as mãos sobre ele, repreenda o espírito da morte. Quando o Senhor mandou fazer escolher para ele, eu também pude contemplar o espírito dele subindo. Porque, para quem não sabe, quando o Senhor nos leva, a matéria fica, mas o nosso espírito sobe, né? O Senhor leva o nosso espírito. Para onde? Por enquanto, para um lugar de repouso. Né? Então, descanso. E quando o Senhor me deu a ordem, eu fui. Cheguei lá, coloquei as mãos sobre ele, comecei a repreender o espírito da morte e falei para a igreja, irmãos, agora a oração é para o Senhor repreender o espírito da morte. Eu fui de Senhor, eu quero pedir que se realmente o Senhor está no controle da vida dele, e é um milagre que o Senhor quer fazer, eu quero pedir uma confirmação. Eu quero que quando eu orar por ele, junto com a igreja, porque eu vou ter que falar aqui que eu não oro só, eu oro com a igreja. Amém. Tem até uns irmãos que dizem assim, vamos para a oração da irmã Celi, vamos para a oração da irmã Celi. A palavra fala que tudo que você ligar, né, que vocês concordarem. A oração da igreja, ela tem muito poder. A Bíblia diz que o que liga na terra, liga no céu. Então, o Senhor já me deu esse discernimento, esse entendimento. Eu oro com a igreja e Deus responde, tá certo? Então, não é só a minha oração, né? Tem a oração da igreja. Em concordância, em concordância, em comunhão, em fé, né? Outro versículo aqui, a parte B em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se de um pode, você imagina a igreja reunida, né? Então, e nessa hora nós oramos, eu junto com a igreja, o Senhor deu a ordem, coloquei as mãos, e eu disse, Senhor, se é um milagre, e eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre, eu quero uma confirmação para que todos vejam que foi o Senhor que fez. Eu não quero só que o Fabiano acorde. Eu não quero só que o Fabiano volte ou fale. Eu quero que o Senhor restaure ele em línguas estranhas. Eu quero que o Senhor restaure ele no teu poder. Ou seja, um a mais, né? A mais, porque o nosso Deus, ele é simplesmente poderoso, né? E do infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, e aí quando eu pedi essa confirmação, não demorou muito para o Fabiano voltar, ele foi voltando. Quando nós pensamos que não, o Fabiano estava no meio da igreja, dando glória a Deus, falando em mistério e pulando. E dizendo só o Senhor é Deus. Então, irmão, entre esses tem muitos milagres que o Senhor tem feito. A oração tem muito poder. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, né? Para dizer, ore. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore em espírito.
Muitas vezes nós estamos ocupados, mas não podemos orar. Né? A minha mãe na fé disse, ô irmã Celei, você agora vai ter que andar de joelho. Eu digo, meu Deus, e agora? Trabalhar de joelho. Fazer as coisas de joelho. E eu fui perguntar para ela, não, é assim, você tá trabalhando, se liga com o Senhor, faz uma oração, você está na sua casa, né? As donas de casa, nós, as donas de casa, eu pelo menos entendi que eu estou lá na minha máquina, né? Minhas roupas lá lavando, estou lá orando, estou ligado com o Senhor. No meu trabalho mesmo, quantas vezes eu não me ligo para interceder, clamar ao Senhor? Então, nós devemos, no meio da rua, irmão, não tem lugar certo, ou dizer, é só ali ou aqui, para dizer, você vai se encontrar com certas situações difíceis. Muitas vezes você se depara com a situação do inimigo se manifestando que você não estava esperando, e você precisa estar preparado. Eu acho interessante ter pessoas que o pastor da oportunidade, irmão, vou me preparar primeiro. Nós temos que estar preparados, não só na igreja, mas onde o Senhor nos enviar, onde nós estivermos, nós temos que estar preparados. É no trabalho, é em casa, é na rua. Eu já tive situações que eu tive que clamar ao Senhor, usar autoridade, no nome de Jesus, na rua. Inclusive, a gente precisa, como cristãos, né, ter esse entendimento de que a maioria dos lugares onde o Senhor nos leva, onde Ele permite que nós estejamos, é justamente para sermos ali uma coluna de oração, né, para sermos alguém que vai estar intercedendo por aquele lugar, por aquelas Exatamente. pessoas. Né? Aproveita, fala um pouco para a gente também, para as pessoas que estão ouvindo, né? O que seria a oração intercessória? A oração intercessória é aquela oração com compromisso. Um compromisso diante do Senhor e diante da luta. Por exemplo, se você está passando uma grande tribulação, é uma tribulação grande, é de todos os lados. Vou citar aqui exemplo de uma tribulação grande. É quando as coisas estão dando errado na sua vida financeira, espiritual, sentimental. Tribulação grande. Tem pessoas que não suportam. Porque mexe com todos os lados. São vários combates, são vários confrontos. E a Bíblia vai dizer o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Em Efésios também. Nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Sim. Contra o príncipe deste século, né? Então, é aí onde nós devemos entrar em oração intercessória. Porque, muitas vezes, não é só uma casta, ou não é só um espírito maligno que esteja influenciando. Eu quero deixar claro que nem tudo é o inimigo. Tem pessoas que realmente dá lugar e tem pessoas que realmente contribuem. Tem a sua responsabilidade, assim, isso, contribui. Né? Por exemplo, se o Senhor diz para mim, minha serva, não fale, e eu falo, eu estou contribuindo. Minha serva, deixe nas minhas mãos, e eu não deixo, eu já estou contribuindo. E isso em várias situações, né? Problemas que muitas vezes nós queremos resolver, que nós sabemos que nós não temos condições nenhuma de resolver. Tem pessoas que quanto mais você explica, mais complica. Sim. E o inimigo, ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em fazer o seguinte, ele distorce a palavra. Você diz uma coisa, a pessoa entende outra. É verdade. É, desse jeito. Então, são muitos confrontos, muitos ataques. Então, tem casos que o Senhor chegou a falar para mim, o Senhor já falou para mim, eu não obedeci numa guerra aí muito grande. Aí o Senhor usou um profeta para mim, uma profeta. E disse, irmã Celeste, o Senhor mandou dizer que a irmã se cale. Digo, obrigado, Jesus. Recado dado. Recado dado. E aí, a gente já falou aqui, né, sobre o poder da oração na nossa vida, sobre o poder da oração em concordância, né, como igreja, inclusive, já entramos aí sobre o que é a oração intercessória. E a gente vai fazer uma pergunta, vamos polemizar aqui um pouco, né, o assunto. A oração, né, orar, ela é a solução? Ela a oração, ela representa mesmo essa solução? A palavra de Deus diz lá em Mateus que tudo que nós pedirmos, crendo, nós receberemos, né? Mas por que a gente ainda não consegue receber o que a gente tem pedido? Por que muitos de nós ainda estamos vivendo aquilo, não estamos ainda vivendo aquilo que a gente tem buscado em Deus? Mateus 21 e 22, né? Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Aí vamos lá. Primeiro, tem muita coisa que a gente pede que o Senhor não quer para nós. É um dos motivos, né?
E só complementando, na palavra fala, né? Algumas coisas que nós não recebemos porque pedimos mal. Pediu mal. Isso eu já ia falar, a irmã falou, obrigada. Mas, pois então, tem outras coisas que a gente pediu mal aos olhos do Senhor. Aquilo não agrada a Deus. Aí você pode pedir, Deus não vai lhe dar. Tem outra coisa, né? Tudo que pedis em oração, crendo, você precisa crer. Tem pessoas que pedem, mas não creem, amada. Vou citar alguns exemplos, rapidinho. Irmã Célia, pelo meu filho, que eu creio que o Senhor vai curá-lo e ele está enfermo. Tá certo, vamos orar. Saiu dali, correu, botou as mãos na cabeça, meu filho vai morrer, não tem jeito. Isso é fé, gente? Não, gente. Isso desagrada profundamente ao Senhor. Está lá em Hebreus também, né, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A oração ela tem que ser acompanhada de fé e perseverança. Viu? É assim que o Senhor age, através da oração. Nós temos que crer e tomar posse. O negócio é tão sério, mas o negócio é tão sério, em oração. Por exemplo, Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através de um irmão, de uma irmã, Deus revela e diz, olha, meu filho, minha filha, é por aqui. Eu vou fazer. Deixe nas minhas mãos. Sim, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu amo o Senhor. Saiu dali, ele vai tentar resolver. Oh, meu Deus. Ele vai dizer que acha que vai morrer naquela prova. Vai não. Sempre que Deus acabou de falar. O Senhor acabou de falar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, o que é fé? A fé, em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, isso é que é fé. Por exemplo, eu sei, glória a Deus, eu tenho uma fé que agora no final do mês o meu salário vai cair na conta. Sim, filha, eu sou concursada. Eu tenho emprego, então isso é fé? Não, bem. Não. Fé, você está com a porta hoje fechada e você já bateu hoje o dia todinho, não abriu nenhum, mas eu vou orar ao Senhor. E ele vai abrir, porque Amém. Ele é todo poderoso e ele vai fazer. Até porque ele já falou comigo que ele vai fazer. Eu creio e tomo posse, porque Jesus vai dizer lá em Apocalipse que ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha. Não é verdade? Sim. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você ainda está esperando, mas você já está crendo. Amém. E a prova das coisas que se não vê. Glória a Deus. Então, é muito maravilhoso. A oração, ela só tem efeito com fé e perseverança. E como eu disse, o Senhor prova a nossa fé. Eu estou orando por causas que eu já sei, o Senhor já falou comigo que Ele vai fazer. Mas Ele ainda não fez. E então, irmã Celi, eu creio verdadeiramente que Ele vai fazer. E eu Mas como? Mas como? Como, sinceramente, não me interessa muito, não. Ele tem a forma dele de fazer, né? Não, até porque, tem o tempo e tem o momento. Até porque eu acho assim, tão inconveniente você querer ensinar Deus a fazer. Nossa, Senhor, eu quero que Ele faz, eu né? queria assim. Será que você vai fazer assim? Então, eu não perco meu tempo com isso. Quando o Senhor diz assim, eu vou fazer, pronto, minha filha, a causa está ganha. Amém. É verdade. Mas o inimigo se levantou, deixa ele sentar que ele vai cair. É dois trabalhos que ele tem, né? O de levantar e o de cair. E aí, irmã Sueli, a senhora falou, né, no comecinho que de não murmurar, né? Trouxe a questão do não murmurar, já trouxe a questão também do crer, né, para a oração funcionar. A gente precisa crer, a gente precisa não murmurar. E a senhora falou também alguns exemplos que nos remete à questão do poder da palavra, né? De quando alguém fala, eu vou morrer nessa prova. E aí traz também essa questão do poder da palavra. Isso. Então, diante de tudo isso, né, nós podemos considerar, então, que a oração, ela representa uma cadeia de atitudes, uma cadeia de elementos, né? Aí, a não murmuração, a palavra bendita, a fé e alguns outros elementos. Isso. A oração, ela depende, né? Se você vê lá em Crônicas, né? 7:14, a Bíblia vai dizer o quê? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha paz, se converter. Então, se a oração ela tem condições.
Ou seja, a oração ela precisa de posicionamento. Sim. Primeiro é o da fé, o segundo é você ficar você procurar fazer, porque nós não somos perfeitos, sabemos disso, somos falhos, somos fracos. Só que eu vou lá para Joel, dizer ao fraco que eu sou forte. Então eu sou fraco, mas Jesus é forte. Amém? Amém. Então eu não vou sair por aí dizendo que eu sou fraca. Eu não, que eu tenho Jesus e nem você. A verdade cabe em todo lugar, né? Então, eu não saio por aí dizendo que eu sou fraca. Eu sou não, irmão, eu tenho Jesus na minha vida. Né? Joel vai dizer, diz ao fraco que eu sou forte. Apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:13, posso. Aí ele já está dizendo, mas não posso, tá, não? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E você só precisa ter a certeza de que Jesus está no barco, tá certo? Para a oração ser ouvida, é você estar na posição que o Senhor quer, ou aonde o Senhor mandou. E do jeito que ele disse que é para ficar. Eu cito esse exemplo lá na oração. Olha, irmão, o Senhor disse que vai te entregar uma bênção nessa cadeira. Fica aí, meu filho, que eu vou te abençoar aí. Se você sair daí e for lá para aquele banco, você não recebe. Porque Jesus, ele é detalhista, viu, irmão? E ele nos prova. Tem a obediência, né? Questão da obediência. Então, nós precisamos ficar na posição. Quantas vezes eu já quis ir embora daqui? O Senhor fique aí. Eu fico, irmão. E tem uma coisa, nós temos que obedecer com alegria. É outra coisa que eu gosto de sempre colocar. Tudo que você fizer, que eu fizer, que nós fizermos para o Senhor tem que ser com alegria. Nada de murmuração, nada... eu vou porque não tem outro, eu vou porque fulano pediu. Nossa. Não, Senhor, eu vou porque eu amo Jesus, eu amo a obra. E quem ama Jesus, irmão, tem amor pelo próximo, viu? Sim. Tem amor, viu? Então, tudo que nós fizer para o Senhor tem que ser com muita alegria. Tá certo? Então, a oração ela depende de posicionamento, ela depende de fé, de intercessão, em alguns casos, né? Mas isso é coisa fácil de fazer, eu não acho difícil. Amém. Tem algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, né? Que estão comentando hoje o chat aqui no YouTube. A gente está aqui bastante acompanhando. badalado, né? Forte. Tem um comentário aqui do meu esposo, Fafá, que sempre nos acompanha, e ele colocou assim... a irmã Sueli é ligada no 220 no Senhor. A ligação aí é direta. Glória a Deus. Inclusive, no dia que eu estava lá, ele também foi. Foi, viu? né? Foi. Sim. A dona Silvia também, né, tá comentando aqui, dona Silvia que também sempre nos acompanha, a mãe da Natália, né, tá dizendo quem nunca recorreu às irmãs do ciclo de oração, são bênçãos nas nossas vidas. Aproveitando, né, a minha família, minha avó, por muitos anos esteve à frente do ciclo de oração, então eu também entendo que é estar nesse meio e ver o agir de Deus dentro da minha casa, né, minha mãe até comentou aqui, mas realmente por muitos anos minha avó sempre foi essa coluna também do ciclo de oração lá em Fortaleza. E é isso. E é importante. A gente está muito feliz aqui, irmã Sueli, com a sua presença. Realmente está sendo, né, uma noite aqui abençoada, de muito aprendizado, de muito compartilhar. E eu tenho certeza que todo mundo aí também que está nos acompanhando está sendo muito abençoado por essa palavra. E a gente já está aqui se encaminhando para a finalização, né, do nosso podcast. E eu gostaria que a senhora deixasse aí a sua mensagem, né, final a respeito da oração para quem está nos acompanhando, principalmente voltado a aquelas pessoas que têm nos acompanhado, que estão passando por alguma situação mais difícil, né, um momento mais delicado da vida e que está aí nesse conflito de como eu oro, eu será oro, que vale eu a não pena? oro. Desisto? Não desisto? Isso. Muitas pessoas falam isso. Tem pessoas que dizem assim, quanto mais eu oro, pior fica. Tem demais. Eu proíbo lá na oração, não pode dizer. Quanto mais eu oro, mais o Senhor me dá graça. Sim. Quanto mais eu oro, mais o Senhor renova minhas forças. Quanto mais eu oro, mais o Senhor me dá direção. Quanto mais eu oro, mais eu tenho graça abundante na minha vida. Quanto mais eu oro, mais o Senhor trabalha. Vou dizer uma coisa que muitas pessoas não percebem. Mas se você está pedindo algo a Deus e você não recebeu, né, é aí onde o inimigo entra. Murmura. Quanto tempo que você está pedindo e você não tem nem resposta, é engano da pessoa.
Deus pode ainda não ter completado a obra, mas que Ele está trabalhando, está. Amém. Viu? Amém. Deus pode ainda não ter entregue totalmente a causa resolvida, mas que Ele está trabalhando, está. E se você perseverar, a vitória é sua, é minha, é nossa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Então, é por isso que a perseverança, ela entra. Muitas vezes, por que Deus trabalha em silêncio, muitas vezes? Para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes o inimigo está certo, já aconteceu comigo, acredito que com muitas pessoas, o inimigo está certo que eu já perdi a batalha, ele está certo que ele vai acabar comigo, ele está certo que ele vai fechar a porta. Só que ele se esquece que eu estou orando e Jesus está trabalhando. Ele se esquece que o Senhor já falou para mim que a vitória é minha, ele se esqueceu. Só que Deus não esqueceu, e nem eu. É verdade, olha só. Então, irmãos, já aconteceu comigo. É agora que se acaba tudo. Aí Deus simplesmente, ele faz o milagre. E a pessoa fica, como foi que isso aconteceu? Né? Meu Deus, eu não estou nem acreditando. Pois é, mas o Senhor faz porque nós estávamos orando. E a partir do momento que você está orando, Deus, ele toma aquela causa para ele. É importante você entregar nas mãos do Senhor e deixar nas mãos do Senhor. O que é entregar e tirar? Eu entrego hoje, amanhã eu vou resolver. É verdade. Senhor, fala por mim, amanhã eu estou falando. Então você está tirando. Deixa o Senhor agir, deixa o Senhor falar. E eu costumo dizer lá na oração, Deus falou, está falado. E o homem falou, está falido. Olha só, peguei. Vou pegar essa frase para mim também. Deus falou, tá É porque falado. tem muita causa nossa, muitas bênçãos que o Senhor já prometeu e já está até trabalhando para nos entregar. Aí fica um dizendo, não vai dar certo. Nossa. Não tem jeito. E não, se eu fosse você, eu desistia. Tá falido. Tá falido, irmão. Tá falido. Tá falido. Deus falou, está falado. Amém. Amém. Eita, Glória. Vou deixar um versículo aqui, que eu gosto muito da Bíblia. E os irmãos também. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Uma coisa importante que nós que se vê ao Senhor, irmão, nós temos que ser alegre. Eu não gosto de tristeza, irmão. Eu tenho um momento triste, como todos, né? Momento de luta, mas dizer que eu vivo amargurada, está repreendido em nome de Jesus, viu, irmão? Amém. Angústia, tristeza, é a pessoa de cabisbaixo. Irmão, levante a cabeça em nome de Jesus, porque é bíblico, alegrai-vos na esperança. E quem é a nossa esperança? Jesus de Nazaré. Ele é a nossa esperança, ele é a esperança viva. A Bíblia diz que está à direita de Deus e intercede por nós. Você pode ter certeza que nós estamos aqui porque o Senhor está orando, intercedendo por nós, nos guardando, nos livrando, enviando anjo de guerra, de batalha. Então, nós somos mais do que vencedores, está lá em Romanos. Amém. Vencedor aqui na terra é quem passa num concurso, é quem passa no Enem. E nós não, nós somos mais do que vencedores, né? Então, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. É isso Qual é o mesmo. tempo, só para terminar, qual é o tempo de eu parar de orar? Nenhum. É quando você receber. Quando você receber aquela bênção, você para de orar. Você já vai orar por outra coisa, né? Mas porque tem pessoas que desistem. Ora 1 ano, ora 2, faz uma campanha, faz 2. Até se animou. Não, eu vou orar mais um pouquinho. Aí não recebe, aí para. Se você parar, eu não costumo dizer assim, que você perdeu a benção, mas ela pode ficar impedida. O Senhor não vai lhe entregar, até você ficar na posição que Ele quer. Então, qual é o tempo de eu parar de pedir algo que eu estou precisando? Até você receber. Você recebe, agradece e continua pedindo. Não, irmão, mas eu já sou abençoado demais, eu já tenho tudo, pois olhe por mim. Eu não... Agradeça Amém. e ore pelos que não têm tudo ainda, né? E a verdade Fica cabe em todo aí a lugar. dica. É verdade. Muito obrigada pela sua participação, pelas palavras que, inclusive, são palavras encorajadoras. Sim. Né? São palavras que, com certeza, alegraram o nosso coração. Como eu disse, nós somos as primeiras a receber aqui. Mas nós temos muitos que estão nos acompanhando hoje, que vão ainda nos acompanhar também Amém. através dessa mensagem e que vão receber Glória essa a Deus. palavra. E eu creio que, realmente, o Senhor pode fazer muitas coisas. Eu também creio que nós somos frutos de oração, que esse Sim. local e esse projeto também é fruto de oração. E nós
também cremos que nós vamos viver muitas coisas através do poder da oração. Por isso, desde já, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, também agradeço, eu agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né, falando da palavra da oração, que são coisas do nosso dia a dia que precisamos colocar realmente em prática, né? Então, eu agradeço, viu, Cris, Natália, toda a equipe, doutor Guerreiro, né, que se ele não estiver vendo, vai ver depois. Está assistindo agora. Ele já mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço para a senhora. Tá bom. Okay. Recebi. Então, que Deus abençoe Amém. Todos que estamos ouvindo, né, que realmente coloque sua fé e ore, tá certo? Deus tem resposta. Amém. Deus tem solução. Deus tem socorro. Deus tem tudo de bom. A Bíblia diz que os celeiros de Deus estão cheios. Amém. Amém. E vamos aproveitar que a gente está falando sobre o poder da oração e eu quero lhe pedir que a senhora possa fazer uma oração por nós e por todos os ouvintes aqui nesse momento e a gente recebe nesse instante. Amém. Vamos orar, né? Inclusive, o Júlio, né? O Júlio Freire, que estava nos acompanhando também aqui ao vivo, né? Já perguntou se poderia receber uma oração da senhora. Então, se puder colocar essa pessoa em específico também na sua oração. É Júlio, então, né? Júlio, receba aí a sua oração nesse Júlio, momento. eu vou colocar o nome dele lá na minha urna, em Canabrava, viu? É Júlio, né? Isso, Depois Júlio Freire. Júlio Freire. Olha Colocar aí, o nome já tá dele lá em recebendo oração, também. tá certo? Amém. Irmão, vamos orar. A Bíblia manda de orar uns pelos outros. O sangue de Jesus nos purifica, né? Então, é bíblico orar, né? Então, Amém. já vamos orar, apresentar o Júlio Freire, né? Isso. Peço oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor da glória. Nesse momento estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Deus querido, queremos Te agradecer por essa grande oportunidade. Que nesse momento o Senhor venha repreender todo mal, toda ação, toda manifestação do adversário contra nossas vidas, nossa casa, nossa família. Deus, eu quero te pedir uma bênção especial por esse programa, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue dando direção, graça, sabedoria, unção Amém. e poder aqui nesse lugar, que muitos corações sejam cheios do Teu Espírito, seja alcançado, Senhor, pela Tua grande misericórdia. Te apresento o Júlio Freire, Senhor, toma ele agora nas Tuas mãos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus trabalha na causa, trabalha na mente, no coração, Amém. que ele seja mais abençoado ainda, mais cheio da Tua graça e do Teu poder. Deus, querido, abençoa a Natália, abençoa a Cris, o doutor Guerreiro que está aí também, já participando, que Deus abençoe ele, toda a família, Paracuru, Senhor, esta cidade, que Deus venha derramar da sua bênção. Amém. Todos os que estão nos ouvindo nesse momento, participando, que Deus derrame das tuas bênçãos, da tua graça e do teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. E muito obrigada mais uma vez, irmã Sueli. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, estiveram aqui conosco. Sim. Também o nosso amigo Pedro, que está aqui hoje com a gente na parte das mídias. É e verdade, também, Deus abençoe. sim, Pedro. E também o João, né, que é do Mídia Online, que está aqui toda quarta-feira com a gente, dando esse apoio. Muito obrigada a todos. E a verdade cabe em todo lugar. Lugar. Glória.